E aí, irmãos, a gente tem as 5 fases do relacionamento. 5 fases do relacionamento. A primeira fase, aí a gente pensa assim, não, tudo dura para sempre. Não, não dura não. Tá? Fala assim, Emerson, como assim? Você está falando de casamento? Calma que vocês vão entender. Não assusta não. A primeira fase é a fase da paixão. No começo, irmãos, a gente escolhe se apaixonar. De vez em quando a gente até luta contra, né? Fala, não, eu não vou gostar de fulano, não. Não, eu não quero, não, né? Às vezes tem umas lutas internas. Você fala, não é possível que eu estou gostando de fulano, não é possível que eu estou com ciúme dessa pessoa. Não é possível. Deus está falando aí, irmãos. E aí começa aquele frio na barriga, e aquela ansiedade para encontrar a pessoa, né? Irmãos, minha mãe foi, graças a Deus que minha mãe descobriu onde a Dalila morava, a gente já ia casar. Acho que a minha mãe foi na casa da Dalila a primeira vez, no dia que a gente casou no civil, se eu não estou enganado. No chá de cozinha, verdade. Já estava ali na cara do gol. Porque se ela tivesse ido antes, talvez a gente não ia estar aqui. Porque, irmãos, pensa num lugar longe. Pensa, nossa Deus, quem já foi na igreja lá no Imbu, sabe o que eu estou falando. E de carro, é molezinha, você vai pelo Santo Eduardo aqui, corta um monte de caminho. Eu ia lá para o Campo Limpo. Ficava 1 hora naquele ponto. Pegar um ônibus que só passava a cada hora, 1 por hora. Para andar mais 1 hora de ônibus, subir um morro mais uns 20 minutos a pé. E se eu saísse de lá, depois do horário que o último ônibus passasse. Porque tinha o horário que o último ônibus saía do final, aí eu pegava no ponto, chegava na estação, tinha o último metrô, e quando eu chegava aqui no metrô do Capão, estava passando o último ônibus São Bento, que na época eu morava lá na SH, onde minha mãe morava, com minha mãe. Irmãos, era uma volta. E eu ia sair daqui para ir para lá ver ela. Sair daqui para ir para lá ver ela. Hoje, cortando o caminho, uma meia hora, uns 40 minutos para chegar lá onde ela morava. Né? E a gente vai falar assim, não, olha, eu vou ter que morar em outra cidade. A gente vai ver. A gente dá um jeito. Né? Só que essa fase, a gente já deu um spoiler aqui ao longo do que a gente vem falando, chega uma hora que essa fase começa a passar. É a fase que você começa a ver defeito, né? E quanto tempo normalmente dura essa fase da empolgação, né, irmãos? Ela pode levar de alguns meses a 2 anos, em média, né? Depois de muito estudo em casal, normalmente ela leva aí até uns 2 anos. E nesse período, né, durante esse período, a gente está todo empolgado. E dentro dessa fase, pode ser que a gente já tenha ali o compromisso, que é a segunda fase, é o comprometimento. Então, de fato, é a gente se casar, a gente assume um compromisso mais sério, né? A gente está dando um passo de cada vez. Só que aí a gente começou a dizer, né, que começam a ter os desafios do casamento. A rotina, vem filho, né? Às vezes vem problema financeiro, às vezes vem uma série de coisas que começam meio que a afetar o casal. A toalha que você se importava, você não ligava a toalha molhada. Aí você fala, meu bem, a toalha molhada na cama. Aí você fala a segunda vez, meu bem, a toalha molhada na cama. Você fala a terceira vez, meu bem, a toalha molhada na cama. Se a gente não se controlar, chega uma hora que a gente fala, mas não é possível, pelo amor de Deus, quantas vezes eu tenho que falar dessa toalha aqui? Não tem mão para pegar a toalha quando... Chega uma hora que, se a gente não controlar, o nervo vai lá no alto. Né? E aquelas coisinhas pequenas começam a ser coisas grandes, irmãos. E é o que a gente chama da fase de desilusão. Então é aquela fase que aqueles defeitos que todo mundo falou, que o seu cônjuge tinha quando você namorava e que você não viu, agora você começa a ver. Sabe? Nossa, mas ela torna um dinheiro, né?
Meu Deus, como esse homem é mão de vaca? Não é possível. A vaca tem a mão mais aberta. A gente começa nessas pelejas. E infelizmente, irmãos, a maioria dos casamentos, dos relacionamentos acaba aqui. Porque aí as pessoas falam assim, não, acabou o amor. Vai cada um pro seu lado, cada um pro seu canto. Só que não acabou o amor. Porque acabou foi a empolgação. A hora do amor começar ainda vai chegar. Só que a hora para o amor começar, porque você já vai entender porque o amor não começou ainda. Vocês já vão entender. Quem já vem aqui nos cultos há mais tempo, aqui vendo eu pregar, sabe por que eu estou falando que o amor não começou ainda, né? Mas, se nessa fase a gente começa a ver os defeitos, normalmente as pessoas falam, não quero mais não, chega, poxa, eu casei com a pessoa errada. Né? Casei com um príncipe, passou uns meses, tem um sapo aqui dentro de casa. Ia ser o conto de fada. Casei com o Pedro. Conto de fada. Gente, quando casa, descobre que não tem nada de conto. Não é conto de fadas não, gente. Só que tá tudo perdido, porque começou uns atritos ali, teve os desafios, tá tudo perdido? Não. O problema é que a gente precisa aprender a lidar com os desafios. Não é no primeiro obstáculo a gente desiste, não, vou voltar para casa da minha mãe. Não, calma aí, amigo. Peraí, calma. Né? Nossa, irmãos, a gente tem muita história para contar desse negócio de voltar para casa. Quantas vezes a gente já, acho que, mas pelo menos umas 5, né? Porque às vezes eu saía para trabalhar, irmãos. De novo, mas tem coisa que minha mãe sabe que a gente conta nos testemunhos. Às vezes eu saía para trabalhar orando e falando assim, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Mas quando eu voltar eu quero aquele saco de roupa desfeito. Porque ela fazia o saco de roupa e falava, quando você chegar aqui eu não vou estar aqui não, eu vou embora. Para onde você vai, menina? Não importa. Tanto faz, eu vou sair, vou por aí. Irmãos, não é fácil. Mas nunca passou porta fora, não. Mas eu também não amarrava, não. Eu ia trabalhar assim, gente, quem trabalha, irmãos, com um negócio desse na cabeça, assim, no dia, fala, Jesus, aquele saco, isso não era nem mala, porque não tinha mala, a gente era bem pobrinho, nem mala não tinha. Era um saco de lixo mesmo, para caber as roupas. Não que a gente seja super rico, mas quando a gente casou o negócio era difícil. Fala assim, e eu ia orando trabalhar, e na hora de chegar em casa, falava, Senhor, irmãos, eu não estou falando que a culpa era dela, não. Muitas vezes a culpa era minha. Muitas vezes o erro era meu, mas até, primeiro, eu aprender, né, a não fazer a besteira, a pedir desculpa, né, e a gente aprender a conversar sem e virar aquela confusão, foi muito tempo. E na hora de abrir a porta, falar, Senhor, e agora? Tem gente em casa ou não tem gente em casa? Onde é que está o saco de roupa? E eu entrava, não falava nada. Oi, boa noite, dava um jeito de ir no quarto para ver onde é que estava o saco de roupa, se as roupas estavam no guarda-roupa. Era assim. Mas a gente aprendeu. Pode passar, Cleber, por favor. E aí, irmãos, chega a fase do amor real. Por que eu falei que os irmãos aqui que vêm aqui com mais frequência sabem por que eu ia falar isso? Porque eu já ministrei aqui mais de uma vez que amor não é sentimento. Se fosse sentimento, Jesus não precisava mandar amar o próximo, amar a gente, amar a Deus, amar a esposa, amar com amor fraternal. O que Jesus mandou de amar é porque talvez essa é a coisa mais difícil que a gente ia ter que fazer. Então não é sentimento. Está aqui, a borboletinha do estômago já foi embora. Aqui eu sei dos defeitos dela. Ela sabe dos meus defeitos. Nessa fase aqui a gente escolhe ficar junto mesmo com defeito. Tem defeito, mas é minha.
E eu sei lidar com defeito. E os que eu não sei, Jesus vai ensinar. Mas até chegar nessa fase, irmãos, eu não sei vocês, a gente demorou mais de 10 anos. A gente já está junto há 14. Talvez vocês estão ouvindo isso aqui para demorar menos tempo para aprender essas coisas, né? Talvez eu aprenda um pouquinho mais rápido, porque você está vendo o tanto de coisa errada que a gente já fez, né? E de cabeçada que a gente deu. Mas a gente já está junto há 14. Não parece, né? Eu estou mais acabado assim, ela com cara mais nova, né? Mas a gente foi aprendendo a lidar. E aqui é a escolha. Eu sei do defeito. Tem hora que ela fica brava comigo ainda. E eu com ela. Tem coisa que ela não concorda até hoje, e eu também. Mas está tudo bem, a gente é um, a gente se une, só que tem coisas que são particulares de cada um. E às vezes Deus usa o outro. Gente, eu estava ouvindo uma pregação hoje que surgiu assim. E era em inglês, o tema nada a ver. Mas no meio da pregação o pastor falou assim. Eu não estava nem preparado para falar isso aqui não. Mas no meio da pregação ele falou assim: só o seu cônjuge sabe os seus maiores defeitos e as suas maiores qualidades. E só o seu cônjuge sabe qual é o limite de até quanto ele te tira do sério. Qual o problema disso? Que às vezes Deus usa o seu cônjuge para testar seu limite. Aí você fica, meu Deus, não é possível, Senhor. E aí às vezes você fica nervoso, você fica emburrada, né? Você fala, não, a culpa é dele, a culpa é dele. E às vezes é Deus usando o seu cônjuge para mostrar o comportamento que está escondido em você, que só sai na hora do extremo, porque ele quer tratar esse comportamento. Só que ele não vai testar, ele não vai usar o de fora, ele usa o seu cônjuge. E quando você namora e você briga, vai cada um para sua casa, né? Para a casa de mamãe. Ah, não concordei, não, vou embora. Quando casa, vocês vão dormir na mesma cama. Irmão, esse negócio de dormir no sofá não tem não, tá? Vocês vigiam. Vocês vigiam. E qual é a quinta fase? É a fase da transformação. Então eu estou falando para vocês que a gente levou uns 10 anos, pelo menos, para chegar nessa fase 4 aqui. E eu ainda perguntei para a Dalila hoje. Falei, você acha que a gente chegou nessa fase? Qual foi a sua resposta? No microfone, não. Sim. E talvez hoje, aqui agora, falando com vocês, talvez a gente está chegando nessa fase número 5. E o que é essa fase número 5? Que não é todo casal que chega aqui, mas se você chegar na fase 4 já está muito bom. O que é a fase 5? É você entender que, peraí, eu já passei por tanta coisa, a gente já passou por tanta coisa, a gente já viveu tanta experiência, que talvez a gente pode usar essa experiência aqui para ensinar outras pessoas. Talvez a gente pode usar essa experiência aqui para que outras pessoas não sofram tanto quanto a gente sofreu. Talvez a gente pode compartilhar um pouquinho dessa experiência aqui para que as pessoas quebrem menos a cara do que a gente quebrou. Para que as pessoas cheguem no nível que talvez a gente está hoje muito mais rápido. Porque vai só pelo caminho certo, sem ter que descobrir qual é o caminho certo. E eu canso de dizer para vocês, a Lisa está concordando. E eu canso de dizer para vocês que Deus muitas vezes faz a gente passar pelos processos para que a gente tenha experiência para contar. Às vezes Ele faz a gente passar. Nem era para passar. Mas lá na frente alguém vai se conectar com você e vai precisar ouvir um testemunho. Ele fala, bom, já que vai chegar alguém que precisa desse testemunho, peraí, deixa eu passar você num valezinho aqui rapidinho, né? Você fala, Senhor, mas por quê? Senhor, mas por quê? Por quê? Por quê? E às vezes ele fica calado, nem sempre ele vai responder não. Nem sempre ele vai explicar não. Aí lá na frente vem alguém e te faz uma pergunta, ou vem alguém e fala assim, ora por mim porque eu estou passando por isso. Você fala, ah, rapaz, agora eu entendi. Agora eu sei.
por que Deus me fez passar aqueles negócios lá.